A história da humanidade é escrita com tinta, mas pontuada com sangue. Quando estudamos as grandes guerras, culpamos a ganância, o petróleo, o território. Mas existe um fator, uma variável constante, que transforma conflitos comuns em carnificinas absolutas. Uma espada pode matar um homem, talvez 10, se o guerreiro for habilidoso. Um fuzil pode matar dezenas em segundos. Uma bomba, milhares. Mas este livro tem o poder único de desligar a consciência humana em escala industrial. Ele tem o poder de convencer um pai a sacrificar o filho, de convencer uma nação a exterminar a vizinha, não por ódio pessoal, mas por amor divino. Hoje, no Ateu em Análise, nós não vamos apenas arranhar a superfície, nós vamos abrir as páginas manchadas de vermelho. Vamos provar, com dados, versículos e história, por que a Bíblia Sagrada é, estatisticamente e psicologicamente, a arma mais perigosa já forjada pela humanidade. Muitos cristãos modernos adoram dizer: "Ah, mas o Novo Testamento mudou tudo." Vamos com calma. A base da fé, a raiz da árvore, é o Antigo Testamento. E o que encontramos lá não é metafórico, é literal. Abrem um Samuel 15, 3. Deus não sugere. Ele ordena ao rei Saul sobre o povo de Amaleque: "Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não o poupes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito." Você ouviu bem, meninos até os de peito, bebês. Deus ordenou o massacre de recém-nascidos. Isso tem nome jurídico hoje: genocídio e limpeza étnica. Se um líder militar fizesse isso hoje, seria julgado em Haia. Na Bíblia, é chamado de justiça divina. E não para por aí. Números 31, Moisés fica furioso porque o exército deixou as mulheres vivas. Ele ordena a morte de todas as mulheres que não eram virgens e diz para os soldados guardarem as virgens para si. Isso é estupro institucionalizado, sancionado por profetas. Quando você ensina a uma criança que isso é a palavra de Deus, você está implantando um vírus mental. A ideia de que, se a autoridade for divina, nenhuma atrocidade é imoral. Avançamos para a Idade Média. A Igreja Católica detém um monopólio da interpretação. A Bíblia não era lida pelo povo, mas usada como porrete pelo clero. As Cruzadas, 9 grandes expedições militares. Quando os cruzados tomaram Jerusalém em 1099, relatos da época dizem que os cavalos andavam com sangue até os joelhos. Eles mataram muçulmanos, judeus e até cristãos ortodoxos. Tudo gritando Deus, vult Deus, o quer. Eles não matavam, apesar da Bíblia. Eles matavam por causa dela. Depois, a caça às bruxas. Baseada em Êxodo 22 e 18, a feiticeira não deixarás viver. Esse versículo curto foi a sentença de morte para dezenas de milhares de mulheres na Europa e nas Américas. Parteiras, curandeiras ou apenas mulheres independentes, queimadas vivas. O manual do Inquisidor, o Malleus Maleficarum, citava a Bíblia em cada página para justificar a tortura. Imagine a cena: um padre lendo as Escrituras Sagradas, enquanto uma mulher grita na fogueira. Isso não é distorção, isso é aplicação literal do texto. Muitos dizem que a religião traz moralidade, mas durante 300 anos de escravidão nas Américas, a Bíblia foi o maior escudo dos senhores de escravos. No sul dos Estados Unidos, pastores pregavam Efésios 6, 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, como a Cristo. Eles criaram a chamada Bíblia dos Escravos, uma edição real onde as partes sobre a libertação de Moisés foram arrancadas, deixando apenas as partes sobre submissão. No Brasil,
A Igreja Católica legitimou a escravidão africana, argumentando que era uma forma de salvar as almas dos pagãos através do trabalho forçado. A Bíblia transformou o ser humano em mercadoria. Se a Bíblia é a bússola moral absoluta, por que ela aponta para o sul escravagista? Você acha que isso ficou no passado? Vamos falar da revolta mais sangrenta do século XIX que ninguém conhece. A rebelião Taiping, na China. Um homem que se dizia irmão de Jesus Cristo, lendo panfletos bíblicos, iniciou uma guerra civil que matou entre 20 a 30 milhões de pessoas, mais que a Primeira Guerra Mundial. Tudo baseado numa visão distorcida do cristianismo. E o nazismo? Hitler não era ateu. O exército alemão usava cintos com a inscrição Gott mit uns Deus conosco. O antissemitismo de Hitler bebeu da fonte de Martinho Lutero, o pai do protestantismo, que escreveu o livro sobre os judeus e suas mentiras. O Holocausto não surgiu do nada. Ele foi plantado em séculos de pregação bíblica antissemita, culpando os judeus pela morte de Jesus. Hoje, a arma mudou de forma, ela não queima bruxas, ela queima reputações. Ela impede pesquisas com celiolistranco que poderiam salvar vidas. Ela condena milhões de pessoas LGBTQ e a mais à depressão e ao suicídio, dizendo que elas são abominações. Levítico 18 e 22. O sangue continua escorrendo, mas agora é um sangue psicológico, social. Agora, eu sei o que você vai comentar. Mas Stalin, mais Mao, eles eram ateus e mataram milhões. Sim, regimes totalitários matam, mas eles mataram em nome do Estado, do partido ou da ideologia política. Eles não precisaram de um livro sagrado para dizer que era vontade do Criador do universo. A diferença é que a religião faz pessoas boas fazerem coisas más. Ela sequestra a empatia. Ela diz que o sofrimento do outro é necessário para um plano maior. A Bíblia é um livro, papel e tinta, mas quando ela é usada para suspender o pensamento crítico, ela se torna uma arma de destruição em massa da razão humana, enquanto não tivermos coragem de olhar para esses versículos e dizer: isso é imoral, isso é errado, isso é barbárie. Continuaremos repetindo a história. Se você tem coragem de questionar o inquestionável, se inscreva no Ateu em Análise. E se você ficou ofendido, pergunte-se: por que o seu Deus precisa que você o defenda de um vídeo no YouTube? A caixa de comentários é sua.